pessoal, estou aqui trabalhando e aí me veio na ideia de fazer aqui esse toque político. Até porque eu disse para o líder da campanha que eu iria falar sobre o assunto. É sobre a questão da rádio comunitária de Barra do Choça. Está tendo um movimento, principalmente da classe artística de Barra do Choça, liderada por Zito, locutor, sobre a democratização da rádio comunitária de Barra do Choça. Olha, essa rádio, desde que foi criada, ela sempre foi uma rádio segmentada, destinada a um grupo da sociedade que foi quem liderou o movimento para conseguir o apoio para trazer a rádio para Barra do Choça. Isso há mais de 10 anos, que foi a classe evangélica de Barra do Choça, a União dos Ministros Evangélicos, a UMEBAC. Porém, para a UMEBAC conseguir essa rádio, ela precisou do apoio de outras instituições, né? Precisou do apoio de outros órgãos aqui do nosso município, onde entrou várias associações participando. E você sabe que quando foi criado o projeto de rádio comunitária, ele tinha um posicionamento específico. A rádio comunitária, ela só pode atingir cerca de 1 quilômetro em sua volta, onde ela está instalada 1 quilômetro. A frequência dela só pode atingir 1 quilômetro. Ela não pode ter comercial na sua rádio, ela não pode ser uma rádio comercial. Ela tem que ser uma rádio social. E para se manter uma rádio como essa, como que se faz? Através, segundo a utopia da rádio comunitária, através de apoios comunitários. Ela também não pode ter partidarismo, ela não pode seguir um segmento político. Ela tem que dar voz para todos. Essa é a filosofia, eu digo mais, essa é a utopia de rádio comunitária. Porque, na verdade, é impossível ter uma rádio comunitária desse jeito. E em Barra do Choça não é diferente. A nossa rádio nunca foi desse jeito. Ela sempre foi segmentada, destinada mais a um grupo do que a outro. Por exemplo, a Igreja Católica nunca teve tanto espaço na rádio. Quando tinha era menor. Outros também tinham espaço, mas eram espaços menores e sempre controlados. Mas o pior de tudo que eu acho da rádio comunitária de Barra do Choça é que ela é destinada ao governo. Ela foi destinada ao governo Oberdan nos anos anteriores, nos mandatos anteriores. Tinha contrato, inclusive, com o município, firmado e documentado para que ela pudesse trabalhar. E esse contrato, segundo a regra da utopia de rádio comunitária, ele é irregular. Depois, a Diodato ganhou a eleição, a direção da rádio fez questão logo de encostar no prefeito, para que ele pudesse dar apoio. E o prefeito Diodato deu apoio. Se não foi apoio através de contratos, foram apoios dados por fora, um jeito. Mas deu apoio também para a rádio comunitária de Barra do Choça. E bancava a rádio comunitária de Barra do Choça, o seu diretor. Inclusive, ele dizia como que deveria ser. Tinha um programa muito famoso do meio-dia, ele dizia como deveria ser o programa, a programação. Inclusive algumas manchetes, que vinha trazer informação que não era verdadeira, foi dada, e eu vi, tem como provar, pelo prefeito para fazer sensacionalismo em Barra do Choça. Depois esse grupo político apoiou o prefeito Diodato, o governo da época, evidente. E agora, como é que faz para conseguir o apoio da prefeitura? Assim que terminou a eleição, que foi destinado que Oberdan ganhou, a única expectativa então era trocar a diretoria. Então fizeram uma eleição rapidinho e trocou a diretoria. Tirou o diretor anterior, que estava queimado com o atual prefeito Oberdan, e colocou uma nova diretoria formada por pessoas consideradas não dessas associações, mas que poderia ouvir os conselhos dos diretores que saíram. E assim conseguiu de novo o apoio da prefeitura. E está fazendo um programa e uma programação destinada à prefeitura. Existe até um programa lá que era Rasgando o Verbo,
mas nunca convidou quem tem coragem de rasgar o verbo. Por exemplo, nunca convidou eu para rasgar o verbo, nunca convidou Zito Locutor para rasgar o verbo, nunca convidou Edson Grilo, que tem coragem de rasgar o verbo, nunca convidou Adalto Queiroz, que tem coragem de rasgar o verbo, mas convida agora os secretários do município para rasgar a seda. Essa é a Rádio Comunitária de Barra do Choça. Ela foi criada para fazer comercial e também para atender um grupo segmentado de Barra do Choça, que vive nesse processo político desse jeito. Essa é a Rádio Comunitária de Barra do Choça. Ela não consegue viver sem a prefeitura. E é por isso que fizeram uma eleição às pressas para colocar um grupo de pessoas, de jovens, para dar a aparência de que ela agora mudou a direção e conseguiu o apoio da prefeitura, do prefeito atual. É por isso que os artistas estão fazendo esse movimento, porque a rádio ela não cumpre o seu papel para que foi criado. E não vai cumprir. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para compartilhar no nosso toque político, compartilhar com os artistas, estava aqui trabalhando e pensei, eu vou fazer o vídeo. Eu falei com o diretor que ia fazer, eu falei, eu vou fazer o vídeo. Apesar de não acreditar de que ela vai mudar. Porque isso aí é uma utopia. É evidente que está lá na lei, mas é uma utopia. Muito mais agora, rádio perdeu tanta importância, rádios perderam importância. Hoje nós temos as redes sociais. Se eu quiser fazer a minha opinião, eu venho aqui na rede social e falo. Então a rádio perdeu a importância, então o governo não está nem aí. Essas rádios comunitárias virou rádios comerciais locais. E para elas sobreviver, elas têm que fazer de tudo. Deixa o artista de lado, deixa as músicas da cidade que não dá audiência de lado e contrata as empresas locais fazendo comercial e, sobretudo, vende para a prefeitura. Porque vender para a prefeitura é que mantém a rádio. Então essa é a lógica da rádio. Esse negócio de rádio comunitária é utopia. Eu trabalhei lá durante muito tempo, aos trancos e barrancos, jogando duro. Teve vez que eu até pulei o muro para fazer o programa. Porque ninguém segura a minha voz. Eu falo o que eu penso. E saí de lá porque a direção anterior fez um sensacionalismo com a notícia falsa para agradar o prefeito da época. E isso me decepcionou. Me atingiu diretamente. Por isso que eu saí da rádio. Então essa rádio comunitária, que não é comunitária, é comercial local. Então, essa eleição que foi feita para a direção da rádio foi uma eleição montada e feita num momento oportuno para mudar os diretores que estavam e colocar novos diretores que ouvem a voz dos diretores que estavam antes e agradar o atual prefeito e conseguir fechar com o prefeito apoio para que a rádio se mantenha. Essa é a verdade. Mas democratização da Rádio Comunitária de Barra do Choça.